Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, apresentando para vocês resolução de triângulos aplicando duas ferramentas importantes: teorema dos senos e teorema dos cossenos. Resolução de triângulos. Resolver triângulos é estabelecer um conjunto de cálculos que permitem determinar os lados, ângulos e outros segmentos do triângulo e calcular a sua área. A lei dos senos e a lei dos cossenos são utilizadas para a resolução de triângulos quaisquer que não sejam triângulos retângulos. Quando o triângulo é retângulo, ou seja, quando um ângulo interno mede 90 graus, utilizamos o teorema de Pitágoras e as relações métricas. E também utilizamos as relações chamadas trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. Nesta aula, nós vamos aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos, apresentando algumas questões. Vamos lá então para as questões. Antes, vamos apresentar o que é a lei dos senos, o que é a lei dos cossenos. O que diz a lei dos senos? Nós sabemos que qualquer triângulo, nós podemos circunscrever uma circunferência de centro O e raio R. Então, nós temos aqui uma circunferência circunscrita a um triângulo ABC, raio R. A lei dos senos determina que a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante em um mesmo triângulo. Essa constante é igual ao seu diâmetro. Então, nós temos que este lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como C está para o seno do ângulo C. Isso aqui é equivalente ao diâmetro, 2R. Então, A está para o seno de A, B está para o seno de B, C está para o seno de C. Isso aqui é equivalente ao diâmetro. Vamos lá para a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Então, nós temos, em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então, nós temos um triângulo ABC de lados A, B e C. O lado A, que é esse lado, é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo formado pelos dois lados. B quadrado é igual A quadrado mais C quadrado menos 2 vezes AC cosseno de B, ou seja, menos 2 vezes os lados que formam o ângulo B. Da mesma forma, C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno de C. Então, essas são as duas ferramentas importantes para nós resolvermos um triângulo qualquer, desde que não seja triângulo retângulo. Quando o triângulo retângulo, aplicamos as relações métricas, incluindo o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas. Vamos então para algumas questões práticas aí. Questão 1. Dado o triângulo ABC abaixo, determine a medida x do lado AB. Então, nós temos, mesmo que não tivéssemos colocado aqui lei dos senos, dá para identificar que nós temos que aplicar a lei dos senos, porque nós temos relacionando dois ângulos. Quando relaciona dois ângulos, o que nós utilizamos? A lei dos senos. Então, o que nós podemos fazer? Só relembrando, o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. A está para o seno de A,
B está para o seno de B. Normalmente nós utilizamos, normalmente não, sempre, duas razões, essa com essa ou o 2R. Então vamos utilizar essa ferramenta. Então o que nós podemos escrever aqui? X está para o seno de 45 graus, assim como 10 está para o seno de 30 graus. Normalmente, no exercício de teorema dos senos e teorema dos cossenos, o ângulo que aparece sempre serão os ângulos notáveis. Então, só para relembrar, seno de 45 e seno de 30, nós temos na tabelinha dos ângulos notáveis. Então, nós temos que isso aqui vai ser x está para seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. 10 dividido pelo seno de 30. Seno de 30, meio. Nós temos aqui uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Antes, opostos já corta. Então, já nós podemos aplicar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 1 é x, 10 vezes raiz quadrada de 2. Portanto, esta é a medida do lado x. Continuando, questão seguinte, questão 2. Dado o triângulo ABC abaixo, determine a medida x do lado CB. Então, a mesma coisa. Se vocês observarem a dúvida, lei dos senos ou lei dos cossenos? Eu só tenho aqui um ângulo conhecido, que é o ângulo 60 graus. Então, só posso utilizar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Só relembrando, voltando aqui, ó. O quadrado de um lado é igual ao quadrado do outro, mais o quadrado do outro, menos 2 vezes BC cosseno de A. Então, aqui nós temos o seguinte. Então, o que nós teremos aqui? O quadrado de x vai ser igual. Então, quadrado de x é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes o lado 10 vezes o lado 15, cosseno do ângulo formado pelos dois lados, cosseno de 60 graus. Observe, novamente nós caímos num ângulo notável, cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é 1/2, que é o seno de 30. Então, nós temos aqui x quadrado, já quadrando isso aqui, x quadrado, 100 mais 225 menos 2 vezes, vou multiplicar esses dois fatores, 150, e o cosseno de 60 que nós vimos é meio. Então, o que nós podemos? Esse 2 com esse 2, então sobrou x quadrado vai ser igual. Essas duas parcelas dá 225, simplificamos aqui, ficou 150. X quadrado vai ser igual a 225 menos 150 dá 75. 75 é um número irracional, não tem raiz quadrada exata. Então, o que nós devemos fazer? Decompor em fatores primos. Decompondo o 75, é 5 vezes 5, 25 vezes 3. Então, é 5 ao quadrado vezes 3. Daqui nós tiramos que x, esse fator, sai fora da raiz, multiplicando raiz de 3. Então, x é igual a 5 raiz quadrada de 3. Questão seguinte. Em um triângulo, um dos ângulos mede 60 graus. Os lados adjacentes a este ângulo medem
1 centímetro e 2 centímetros. O valor do perímetro desse triângulo. Então, nós temos um triângulo aqui. Um dos ângulos mede 60. Esse ângulo de 60 pode ser qualquer um desses ângulos. Vou colocar aqui. Então, esse ângulo aqui, 60 graus. Lados adjacentes significa o lado que forma os ângulos. Então, esse lado aqui, no caso aqui está chamado Bzinho, é 1 centímetro e aqui é 2 centímetros. Para calcular o perímetro, eu tenho que saber a medida dos 3 lados. Então, vou chamar esse aqui de x. A mesma pergunta. E agora? Lei dos senos, lei dos cossenos. Só tem um ângulo. Só pode ser lei dos cossenos. Então, o que isso significa? O quadrado de x vai ser igual ao quadrado de 1 mais quadrado de 2 menos 2 vezes 1 vezes 2 cosseno do ângulo de 60 graus. Já vimos, cosseno de 60 graus vale meio. Então, x quadrado vai ser igual a 1 mais 4 menos 2 vezes 2 multiplicado por meio. Novamente apareceram esses dois fatores que eu posso simplificar. Então, x quadrado vai ser igual a 5 menos 2. Raiz quadrada de 3. X vai ser raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é número irracional, deixa em forma de raiz. Então, o perímetro, que nós chamamos de 2π, vai ser a soma do lado 1 mais o lado 2 mais o lado raiz de 3. Logo, o perímetro vai ser 3 mais raiz quadrada de 3. Não vamos cometer o erro de que somar esses dois números que não pode somar, deixa indicado. Portanto, o perímetro desse triângulo aqui é 3 mais raiz quadrada de 3. Questão 4. Considere o triângulo retângulo abaixo. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, ângulo 90 graus. Alfa mede 120 graus. Alfa é esse ângulo aqui que está aparecendo. Isso aqui é 120 graus. AB é igual a C. AB é igual a C. Então, aqui é 1, aqui é 1. Quanto que mede AD? Essa medida AD. Observe. Como nós queremos saber o AD, eu não vou trabalhar com o triângulo todo. Vou trabalhar com esse triângulo de baixo. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Triângulo ADB. Esse ângulo mede 120 graus. Como esse triângulo grande é triângulo retângulo, aqui mede 90, esse ângulo aqui e esse ângulo, eles têm medidas iguais. Sobra 90 para os dois. Portanto, cada um deles mede 45. Então, nesse triângulo aqui, ADB, eu tenho dois ângulos conhecidos. Portanto, nós vamos aplicar o quê? A lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Diz que o lado do triângulo, um lado do triângulo, vou chamar de AD, está para o seno desse ângulo. Assim como esse lado 1, AB, está para o seno de 120. AD é o que nós queremos saber. Seno de 45 é o seno da tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 120, observe, não tem na tabelinha. Mas nós sabemos que 120 e 60, eles são ângulos suplementares. 60 está no primeiro quadrante,
120 está no segundo quadrante. Nós já vimos que seno de um ângulo e seno do seu suplemento, eles têm medidas iguais. Então, seno de 120 é igual ao seno de 60. Portanto, eu posso escrever que 1 está para a raiz de 3 sobre 2. Novamente apareceram aqui dois fatorzinhos corta-corta. Portanto, quanto é que vai ser AD vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 1. Portanto, AD vai ser raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Como nas alternativas nós temos essa aqui, então nós escrevemos que AD é a raiz quadrada de 2/3. Alternativa letra A. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje.